Raquel Cardoso tinha 47 anos quando estacionou sua Ferrari clássica na oficina Almeida, situada numa área industrial nos arredores de Lisboa. O veículo estava avaliado em 3,5 milhões de euros. Ela era proprietária de um conglomerado imobiliário que controlava empreendimentos em todo o território português. Seu patrimônio pessoal ultrapassava os 900 milhões de euros. O estabelecimento ficava próximo ao Autódromo do Estoril, onde aos sábados e domingos os motores de competição faziam o asfalto vibrar. 3 especialistas reconhecidos nacionalmente estavam parados diante do capô aberto, olhando o propulsor com expressão derrotada. 8 meses completos tentando descobrir por que aquele motor se recusava a funcionar. Substituíram componentes caros, fizeram análises complexas, consultaram técnicos da Itália e da Alemanha. Nada tinha resolvido. O V8 biturbo permanecia silencioso como uma esfinge que guardasse um segredo antigo. Raquel os observava com aquele olhar que costumava fazer executivos de grandes corporações transpirarem nas salas de reunião. Usava um conjunto alfaiataria cinza escuro, perfeitamente ajustado ao corpo, sapatos de salto que contrastavam com o piso manchado de óleo da oficina. Os cabelos loiros presos num rabo de cavalo impecável, as mãos acostumadas a assinar documentos milionários fechadas em punhos tensos. Aquele F40 vermelho significava muito mais que um carro raro para ela. Era a última conexão física com Daniel, seu marido, levado por um câncer fulminante há 7 anos. Daniel era apaixonado por automóveis de corrida desde criança. O F40 tinha sido o sonho dele materializado depois de décadas, economizando cada euro possível, adquirido poucos meses antes do diagnóstico devastador. Durante 6 anos, Raquel conduziu aquele carro todos os domingos pela estrada de Sintra, sentindo a presença dele ocupando o assento ao lado cada vez que o motor explodia em potência. Há 13 meses, o propulsor calou sem aviso prévio. Simplesmente parou de responder à ignição e não deu mais sinais de vida. Ela procurou os melhores profissionais de Portugal. Gastou quantias absurdas em diagnósticos sofisticados, peças originais, importadas diretamente de Maranello, consultorias com engenheiros especializados, vindos de diversos países europeus. O resultado permanecia inalterado. Aquele motor guardava um mistério que ninguém conseguia desvendar. Nesse exato momento, a porta da oficina se abriu, deixando entrar a luz forte da manhã. O garoto passou despercebido nos primeiros segundos. Era pequeno demais para seus 13 anos. Cabelo preto despenteado, olhos castanhos, carregando uma seriedade estranha para alguém tão jovem. Vestia uma camiseta azul desbotada pelo uso repetido e calções de futebol surrados. Nos pés, trazia tênis completamente gastos. Na mão, segurava uma chave inglesa profissional, como se fosse extensão natural dos seus dedos. O nome dele era Gabriel. Aquela ferramenta específica era realmente seu bem mais precioso no mundo. Tinha pertencido a André Ferreira, seu pai, mecânico considerado genial por todos na vizinhança, mas que nunca recebeu oportunidade de provar isso num palco maior. André morreu 3 anos antes, vítima de atropelamento por um condutor que fugiu do local. Aconteceu numa tarde, quando voltava do trabalho pedalando sua bicicleta velha pela estrada mal iluminada. Deixou para trás Isabel, a esposa, e Gabriel, o filho que amava mais intensamente que qualquer motor que tivesse tocado durante toda a carreira. Antes de partir de forma tão abrupta e injusta, André ensinou ao filho absolutamente tudo que dominava sobre motores, não através de aulas formais ou metodologia estruturada. Foram centenas de horas compartilhadas no garagem minúsculo atrás da casa onde moravam, desmontando e remontando propulsores que moradores do bairro traziam, esperando soluções baratas para problemas caros. André tinha uma filosofia particular sobre máquinas. Acreditava que motores possuíam alma própria, temperamento individual, personalidade única.
Dizia que para consertá-los de verdade era preciso primeiro ouvi-los com atenção, compreender o que comunicavam através das vibrações sutis, dos sons característicos, dos silêncios significativos. Gabriel ainda guardava memórias nítidas daquelas tardes no garagem junto ao pai. André chegava do trabalho coberto de graxa e fisicamente esgotado, mas sempre separava pelo menos 1 hora para trabalhar com o filho entre ferramentas e peças espalhadas. Ensinava como desmontar injetores, ajustar a distribuição com precisão de relojoeiro, identificar defeitos apenas escutando o ronco do motor. Mais importante que tudo isso, ensinava a respeitar as máquinas, não como objetos sem vida, mas como entidades merecedoras de cuidado genuíno. Cada motor tinha história própria para contar, dizia André, e um bom profissional precisava ser, antes de tudo, um bom ouvinte. Gabriel lembrava de uma ocasião específica quando tinha 10 anos. Um vizinho trouxe um Opel antigo que recusava pegar. Vários mecânicos da região haviam desistido declarando o propulsor irrecuperável. André fechou os olhos, apoiou ambas as mãos sobre o bloco do motor e ficou imóvel por vários minutos. Depois sorriu e pediu ao filho uma chave específica. 40 minutos mais tarde, o motor roncava suave como gato satisfeito. O vizinho ficou boquiaberto. Queria saber qual tinha sido o problema exato. André respondeu apenas que o motor lhe tinha dito o que precisava. Gabriel absorveu cada palavra pronunciada, cada gesto demonstrado, cada técnica compartilhada. Depois da morte trágica do pai, continuou praticando sozinho no mesmo garagem pequeno, consertando motos antigas e carros problemáticos para pessoas da vizinhança que pagavam alguns euros. Esse dinheiro ajudava Isabel a cobrir despesas básicas que nunca paravam de chegar. A chave inglesa que segurava tinha sido o último presente que André lhe deu 5 dias antes do acidente fatal. Era uma ferramenta profissional cara que o pai comprara com economias guardadas durante meses, dizendo que mecânicos de verdade mereciam instrumentos de verdade. Naquela manhã, Gabriel tinha entrado na oficina Almeida procurando peças usadas que pudesse comprar barato. Isabel precisava consertar o Peugeot velho que usava para trabalhar como enfermeira no hospital público. Gabriel sabia perfeitamente que não tinham condições de pagar uma oficina profissional estabelecida. Mas ao avistar aquele Ferrari vermelho brilhante com o compartimento do motor exposto, parou abruptamente no meio do caminho. Não pela beleza óbvia do automóvel, embora fosse objetivamente deslumbrante. Parou porque sentiu algo diferente, algo que André lhe tinha ensinado a reconhecer. Uma percepção quase física, como um chamado silencioso vindo daquele propulsor, dizendo que queria se comunicar com alguém disposto a realmente escutar. Se aproximou, sem pedir licença a ninguém, atraído pelo F-40 como mariposa noturna atraída pela chama. Ricardo, o mais velho dos 3 mecânicos, percebeu o garoto primeiro. Perguntou de forma áspera o que ele queria ali, irritado com mais uma interrupção num dia já suficientemente frustrante. Não tinham paciência para meninos de rua, especialmente não com uma cliente do calibre de Raquel Cardoso, os observando criticamente. Gabriel não respondeu com palavras. Seus olhos estavam fixos no compartimento do motor. E sua mente tinha viajado para aquele lugar mental especial que André lhe ensinara a acessar quando escutava máquinas. Raquel virou a cabeça na direção dele com expressão visivelmente aborrecida. Quem era aquele garoto sujo, interrompendo sua conversa importante com os profissionais? Estava prestes a pedir que alguém o removesse dali quando notou algo na expressão dele. Algo que a fez hesitar por um momento. O menino observava o propulsor com intensidade desproporcional para alguém da sua idade. Não era curiosidade infantil comum. Não era admiração simples por carro caro e bonito. Era algo consideravelmente mais profundo, quase reverencial na essência.
Gabriel deu mais alguns passos, ignorando completamente os olhares nada amigáveis dos profissionais. Ficou na ponta dos pés para enxergar melhor o interior do compartimento. Então, fez algo que deixou todos momentaneamente sem palavras. Fechou os olhos completamente e apoiou a palma da mão direita sobre o bloco do propulsor. Ficou assim durante quase 2 minutos inteiros, absolutamente imóvel, em silêncio total, como se estivesse recebendo informações que ninguém mais conseguia captar. Paulo estava prestes a agarrá-lo pelo ombro e escoltá-lo para fora quando Gabriel abriu os olhos e falou pela primeira vez desde que tinha entrado. Afirmou com voz calma que sabia exatamente qual era o problema. Os 3 mecânicos trocaram olhares carregados de incredulidade absoluta. Um garoto de 13 anos alegando conhecer o defeito que tinha derrotado 3 dos melhores especialistas portugueses. Era completamente absurdo. Era ridículo ao extremo. Mas Raquel não demonstrou nenhuma vontade de rir. Havia algo na maneira como aquele menino tinha tocado o motor. Algo no olhar dele ao abrir os olhos que lhe lembrava intensamente Daniel. Seu marido fazia exatamente a mesma coisa. Fechava os olhos, colocava a mão no propulsor e ficava escutando em silêncio. Pediu ao garoto que explicasse o que queria dizer. Gabriel falou com vocabulário simples, mas tecnicamente preciso, que o problema não estava no motor em si. O defeito ficava num sensor diminuto, escondido atrás do coletor de admissão. Componente que a maioria dos profissionais nem sabia que existia porque não aparecia nos manuais técnicos padrão. Era um sensor que a Ferrari tinha instalado apenas em alguns exemplares específicos do F40, uma modificação experimental que nunca foi oficialmente documentada nos registros da fábrica. Seu pai lhe tinha ensinado sobre isso. André trabalhou brevemente num pequeno estabelecimento que fazia parceria com a Ferrari durante os anos 80 e viu esse sensor específico em alguns F40 que passaram por lá. Contou essa história particular para Gabriel dezenas de vezes, porque achava fascinante como um componente tão pequeno podia inutilizar completamente um veículo inteiro quando apresentava defeito. Os 3 mecânicos encararam Gabriel como se ele estivesse afirmando que o Sol girava ao redor da Terra. Um sensor secreto não documentado oficialmente. Um componente que apenas um mecânico morto há 3 anos conhecia. Era a narrativa mais absurda que tinham escutado em suas carreiras profissionais inteiras. Mas Raquel pensava de forma diferente. Havia algo na voz daquele garoto, na segurança total com que se expressava, que a convenceu a dar uma chance. Pediu aos mecânicos que se afastassem e deixassem o menino trabalhar. Ricardo protestou energicamente. Disse que não podiam permitir que uma criança colocasse as mãos num automóvel de 3,5 milhões de euros, baseando-se numa história fantasiosa. Era irresponsável no nível extremo. Era perigoso. Era loucura completa e total. Mas Raquel estava acostumada a tomar decisões que outros consideravam insanidade pura. Era precisamente assim que tinha construído seu império imobiliário, indo contra a opinião de todos os especialistas consultados. E algo interno lhe dizia que esse garoto compreendia perfeitamente do que estava falando. Ordenou aos mecânicos que recuassem e dessem espaço. Gabriel não desperdiçou 1 segundo sequer. Pediu uma lâmpada portátil para iluminar adequadamente e depois se enfiou no compartimento do motor, com agilidade que somente um corpo pequeno e flexível podia demonstrar. Durante 12 minutos, trabalhou em silêncio completo, movendo-se com precisão que parecia impossível para alguém da sua idade. Suas mãos operavam com segurança absoluta, tocando cada componente como se o conhecesse desde sempre. De vez em quando parava, fechava os olhos e parecia captar sinais que ninguém mais conseguia perceber. Depois, retomava o trabalho com determinação renovada. Os 3 profissionais observavam de braços cruzados, céticos, mas simultaneamente intrigados pelo que viam. Ricardo teve que admitir para si mesmo que aquele garoto dominava o que estava executando.
Seus movimentos eram de alguém que tinha acumulado milhares de horas trabalhando em motores, não de uma criança brincando de ser mecânico. Paulo se aproximou mais para observar melhor os procedimentos. Percebeu que Gabriel estava trabalhando numa área do propulsor que eles nunca tinham considerado examinar, atrás de uma confusão de tubulações de combustível e cabos elétricos que pareciam praticamente inacessíveis. Como ele sabia que deveria procurar exatamente ali? Raquel não se moveu 1 milímetro, olhos fixos no garoto, que trabalhava com a mesma concentração absoluta que tinha observado tantas vezes nos olhos de Daniel quando ele se debruçava sobre motores. Depois de alguns minutos, Gabriel emergiu do compartimento. Tinha as mãos cobertas de graxa preta e uma pequena queimadura num dedo onde tinha tocado uma peça ainda aquecida. Mas nos seus olhos havia aquela luminosidade de satisfação que somente tem aqueles que sabem ter executado o trabalho da forma correta. Segurava na mão um componente eletrônico minúsculo, não maior que uma caixa de fósforos comum. Estava escurecido numa lateral, claramente danificado por exposição a calor excessivo. Explicou que esse era o sensor problemático que tinha causado tudo. Tinha-se avariado, provavelmente por superaquecimento progressivo, e tinha bloqueado completamente todo o sistema de injeção eletrônica. Bastava substituir aquele componente específico e o propulsor voltaria a funcionar normalmente. Ricardo pegou o componente das mãos de Gabriel e o examinou com atenção meticulosa de quem nunca tinha visto aquilo antes. De fato, nunca tinha visto nada semelhante em 32 anos de profissão dedicada exclusivamente a automóveis de alto desempenho. Não constava nos manuais técnicos oficiais. Não aparecia nas fichas de especificações detalhadas. Não existia em nenhuma base de dados de componentes que ele conhecesse ou tivesse acesso, mas era completamente real. E observando as marcas evidentes de dano térmico na superfície, era óbvio que esse constituía o problema central que tinha deixado todos perplexos durante meses. Levaram 4 dias completos para localizar um sensor de substituição adequado. Gabriel sabia onde procurar, porque André tinha lhe falado de um fornecedor especializado em Setúbal, que mantinha estoque de componentes raros para Ferraris de época. Era um daqueles segredos profissionais que o pai tinha acumulado ao longo de uma vida inteira trabalhando nas sombras sem reconhecimento. Quando o sensor chegou pelo correio expresso e Gabriel o instalou pessoalmente com suas próprias mãos pequenas, mas habilidosas, o momento de verdade chegou. Ricardo se posicionou ao volante do F40, inseriu a chave na ignição e a girou. O propulsor V8 biturbo ganhou vida imediatamente com um rugido poderoso que preencheu completamente a oficina inteira, fazendo as ferramentas penduradas nas paredes vibrarem. Raquel sentiu lágrimas quentes correrem pelas suas faces, sem qualquer controle. Não se envergonhava minimamente. Era a primeira vez em 13 meses longos que escutava aquele som específico inconfundível. O som que lhe recordava Daniel de forma tão intensa. O som que tinha acreditado ter perdido definitivamente para sempre. Se aproximou de Gabriel e se ajoelhou diante dele ali mesmo no chão, ignorando completamente o fato de que seu traje de 4.000 euros estava se manchando no piso sujo da oficina, coberto de óleo e graxa. Olhou diretamente nos olhos dele e perguntou como era o nome do seu pai. Quando Gabriel pronunciou o nome André Ferreira, Raquel ficou visivelmente pálida. Conhecia esse nome. Conhecia muito bem, na verdade. 22 anos antes, quando Daniel estava procurando alguém de confiança que pudesse se encarregar da manutenção do seu F40 recém-adquirido, um amigo próximo tinha recomendado um jovem mecânico chamado André Ferreira. Dizia que ele era brilhante de forma natural, que possuía um talento inato para automóveis que não podia ser ensinado em escola nenhuma. Daniel o tinha contatado pessoalmente, o tinha conhecido e conversado longamente, e depois de avaliar,
tinha decidido confiar a ele a manutenção do seu Ferrari precioso. Mas depois, algo inesperado aconteceu que mudou tudo. Daniel descobriu que o proprietário da oficina onde André trabalhava era um criminoso que inflava as faturas deliberadamente e utilizava peças de reposição falsificadas, vendendo-as como originais. Tomou a decisão de denunciar o homem às autoridades competentes e o estabelecimento foi encerrado oficialmente pelas autoridades. André perdeu o emprego de forma abrupta e com ele perdeu a possibilidade de construir reputação sólida no mundo competitivo dos motores de alto desempenho. Daniel sempre se sentiu profundamente culpado pelo que tinha acontecido com André. Tentou localizar o jovem mecânico para oferecer assistência financeira e ajuda profissional. Mas André tinha simplesmente desaparecido, orgulhoso demais para aceitar qualquer tipo de ajuda vinda do homem que, mesmo involuntariamente, tinha destruído sua carreira promissora. E agora ali estava o filho de André diante dela, depois de ter reparado o automóvel que Daniel tinha amado mais que qualquer outra posse material. Raquel sentiu o peso esmagador de um destino que parecia elaborado demais para ser mera coincidência aleatória. Era como se Daniel e André tivessem orquestrado tudo isso desde algum lugar além da existência física. Como se tivessem desejado que os caminhos deles voltassem a se cruzar através das pessoas que tinham deixado para trás neste mundo. Pediu a Gabriel que lhe contasse sobre o pai. O garoto falou durante quase uma hora completa, sem interrupção, olhos brilhando intensamente cada vez que mencionava uma lembrança específica, mãos gesticulando com energia ao descrever as lições aprendidas no garagem. Contou como André voltava para casa toda a tarde, com as mãos cobertas de graxa negra e um sorriso genuíno no rosto cansado. Como nunca reclamava do trabalho físico pesado, nem do salário miserável que recebia. Como encontrava alegria autêntica em cada motor que conseguia fazer voltar a funcionar. Contou sobre as dificuldades severas após o encerramento forçado da oficina. Como o pai tinha procurado emprego desesperadamente por toda parte, mas ninguém queria contratar um mecânico cujo nome estava associado a um escândalo público. Como tinha começado a fazer trabalhos informais, consertando automóveis no quintal de casa por alguns euros apenas, sempre mantendo o sorriso nos lábios e a paixão intacta no coração. E contou sobre o acidente que tinha tirado André deste mundo de forma tão brutal e injusta. O veículo que não parou, a bicicleta destruída deixada na berma da estrada escura. O funeral simples onde apareceram dezenas de pessoas que o pai tinha ajudado ao longo dos anos sem jamais pedir qualquer compensação em troca. Raquel escutava cada palavra com lágrimas abundantes nos olhos. Pensava em Daniel, em como ele sempre tinha se sentido terrivelmente culpado pelo que tinha acontecido com André. Se apenas tivesse conseguido localizá-lo na época. Se apenas tivesse podido ajudá-lo de alguma forma concreta. Talvez as circunstâncias tivessem sido diferentes. Talvez André não precisasse pedalar todas as noites por aquela estrada perigosa e mal iluminada. Talvez ainda estivesse vivo, hoje trabalhando e ensinando o filho pessoalmente. Nas semanas seguintes, Raquel executou exatamente aquilo que Daniel teria desejado fazer 22 anos antes, se tivesse tido a oportunidade. Localizou Isabel, a mãe de Gabriel, e narrou toda a história completa, sem omitir nenhum detalhe importante. Contou sobre Daniel e André, a denúncia que tinha parecido correta na época, a culpa terrível que o marido tinha carregado até seus últimos dias. E fez uma oferta que não podia ser recusada por nenhuma mãe que quisesse o melhor para seu filho. Quitou todas as dívidas que a família tinha acumulado nos 3 anos seguintes à morte trágica de André. Comprou uma casa adequada para Isabel
e Gabriel viverem com dignidade, incluindo um garagem espaçoso e bem equipado, onde o garoto pudesse continuar praticando o ofício que o pai lhe tinha ensinado com tanto amor e dedicação. Estabeleceu uma bolsa de estudos permanente em nome de André Ferreira, para garantir que Gabriel pudesse estudar na melhor escola de engenharia mecânica de Portugal quando atingisse a idade apropriada para ingressar no ensino superior. Mas Raquel não parou ali nessas medidas iniciais. Conversou longamente com os proprietários da oficina Almeida e os convenceu a contratar Gabriel como aprendiz oficial. Não em tempo integral, obviamente, porque a escola tinha prioridade absoluta sobre qualquer outra coisa. Mas nos fins de semana e durante todas as férias escolares, Gabriel poderia trabalhar ao lado deles, aprendendo técnicas avançadas com profissionais experientes, ao mesmo tempo que aplicava na prática os ensinamentos preciosos do pai. Os três mecânicos, que no início tinham olhado o garoto com um ceticismo evidente e até certa hostilidade, agora o tratavam com um respeito profundo que raramente demonstravam a qualquer pessoa no ambiente de trabalho. Tinham testemunhado com os próprios olhos as capacidades excepcionais dele e sabiam perfeitamente que tinham diante deles alguém genuinamente especial que faria história no futuro. Ricardo tornou-se o mentor principal de Gabriel. Ensinou ao garoto técnicas profissionais sofisticadas que não aparecem em manual técnico nenhum. Métodos refinados que somente se transmitem diretamente de mestre para aprendiz através de anos de convivência. Em troca, Gabriel lhe ensinou o método particular de André, aquela forma característica de escutar motores com atenção total que Ricardo nunca tinha presenciado antes, mas que se revelou incrivelmente efetiva na prática do dia a dia. Paulo e Tiago o acolheram sob sua proteção quase paternal, tratando-o como irmão mais novo que precisava de orientação. Levavam Gabriel às feiras especializadas do setor automóvel, apresentavam o garoto aos colecionadores mais importantes e influentes, ajudavam ativamente a construir uma rede sólida de contatos profissionais que algum dia seria extremamente valiosa para sua carreira. Isabel não conseguia acreditar completamente no que estava acontecendo com tanta rapidez. Durante 3 anos inteiros, tinha lutado sozinha para manter a família de pé, trabalhando turnos duplos extenuantes como enfermeira no hospital público, renunciando a absolutamente tudo que fosse pessoal para proporcionar ao filho ao menos o mínimo indispensável para sobreviver com dignidade básica. E agora, de forma tão súbita que parecia irreal, todos os problemas financeiros que a sufocavam tinham desaparecido, como se nunca tivessem existido. Mas sabia profundamente que não era magia nem sorte aleatória. Era o fruto direto do que André tinha plantado com tanto amor e dedicação, do cuidado imenso que tinha colocado em ensinar Gabriel, da paixão genuína que tinha transmitido ao filho junto com todos os segredos técnicos dos motores. 11 anos depois, Gabriel Ferreira era reconhecido como um dos mecânicos mais requisitados e respeitados em todo o mundo especializado dos automóveis clássicos de alto valor. Possuía sua própria oficina boutique em Lisboa, situada não muito distante do lugar onde tudo tinha começado naquela manhã memorável. Colecionadores de toda a Europa e até de outros continentes faziam fila aguardando meses para poder confiar a ele seus tesouros mecânicos mais preciosos. Mas o que realmente tornava Gabriel famoso entre os conhecedores não era apenas sua habilidade técnica extraordinária, embora essa fosse inegavelmente excepcional. Era seu método característico e único de trabalho. Antes de colocar as mãos em qualquer propulsor que chegasse à sua oficina, fechava os olhos completamente, apoiava ambas as palmas das mãos no bloco frio do motor e ficava escutando em silêncio por vários minutos. Exatamente da mesma forma como André lhe tinha ensinado tantos anos antes naquele garagem minúsculo. A chave inglesa de André permanecia pendurada na oficina de Gabriel,
preservada dentro de uma vitrine de vidro temperado posicionada acima de sua bancada principal de trabalho. Não a utilizava mais para trabalhos práticos do dia a dia, mas a observava diariamente várias vezes sem falta. Era seu lembrete visual constante de que talento genuíno pode nascer em qualquer circunstância ou ambiente. De que o conhecimento mais valioso se transmite diretamente de pai para filho através do tempo compartilhado. De que, às vezes, as pessoas que perdemos encontram maneiras misteriosas de continuar nos guiando e protegendo, mesmo quando já não estão fisicamente presentes conosco. Ao lado da chave inglesa, havia uma fotografia emoldurada de André sorrindo largamente, mãos cobertas de graxa negra, olhos cheios daquela luz especial que Gabriel recordava com perfeição absoluta, mesmo depois de tanto tempo. E ao lado da fotografia havia uma carta cuidadosamente preservada que Raquel lhe tinha entregado anos antes, com as mãos trêmulas de emoção. Uma carta que Daniel tinha escrito para André décadas atrás, mas nunca tinha reunido coragem suficiente para enviar pelo correio. Na carta escrita à mão, Daniel se desculpava profundamente pelo que tinha acontecido de forma tão inesperada. Explicava com palavras sinceras que nunca tinha tido intenção de arruinar a carreira promissora de André, que apenas tinha tentado fazer o que considerava correto moralmente, denunciando a fraude grave que tinha descoberto. Dizia que o tinha procurado durante anos sem sucesso, que teria desejado ardentemente poder ajudá-lo de alguma forma concreta, que se sentia em débito permanente com ele pelo cuidado extraordinário e paixão genuína com que tinha sempre tratado seu Ferrari querido. Gabriel tinha lido aquela carta centenas de vezes ao longo dos anos, cada vez que se sentia desanimado com algum desafio difícil, cada vez que um trabalho complexo parecia tecnicamente impossível de resolver, cada vez que precisava recordar exatamente por que fazia o que fazia todos os dias. Seus funcionários contratados o observavam com mistura constante de admiração profunda e incredulidade total. Não conseguiam compreender como ele fazia aquilo. Não entendiam como podia perceber e diagnosticar coisas que ninguém mais conseguia identificar. Mas tinham cessado há muito tempo de fazer perguntas diretas sobre o assunto. Simplesmente aceitavam que Gabriel Ferreira possuía um dom especial. Um talento raro que não podia ser explicado racionalmente nem transmitido através de ensino convencional. Mas Gabriel conhecia perfeitamente a verdade completa. Sabia que não era nenhum dom misterioso ou habilidade sobrenatural. Era simplesmente a herança preciosa de um pai que o tinha amado mais intensamente que qualquer outra coisa no mundo inteiro. Um pai que tinha dedicado cada momento livre disponível a transmitir ao filho tudo o que sabia sobre motores e máquinas. Que tinha sacrificado tardes inteiras e fins de semana completos para ensinar um ofício que esperava sinceramente que pudesse proporcionar ao filho um futuro melhor e mais digno que o dele próprio. E cada vez que algum cliente trazia à sua oficina um motor problemático que ninguém mais tinha conseguido reparar em lugar nenhum, Gabriel fechava os olhos com calma, apoiava ambas as mãos no bloco metálico e ficava escutando a voz inconfundível do pai, comunicando os segredos eternos das máquinas através do tempo e do espaço. Raquel vinha visitá-lo pessoalmente uma vez por ano sem falta, sempre conduzindo seu F-40 vermelho brilhante que agora funcionava absolutamente perfeito como novo. Tinha se tornado algo como uma tia afetuosa para Gabriel ao longo dos anos. Um vínculo familiar forte, forjado por uma história que parecia ter sido escrita pelo próprio destino com propósito específico. E cada vez que se encontravam, conversavam longamente sobre Daniel e André, sobre dois homens que se tinham conhecido apenas brevemente mais de 2 décadas antes e cujas vidas tinham se entrelaçado de maneiras profundas que ninguém poderia jamais ter previsto ou imaginado possível.
Porque alguns conhecimentos verdadeiramente importantes nunca morrem de fato. Vivem através das mãos habilidosas de quem os recebeu com gratidão, através do trabalho que realizamos com dedicação, através do amor genuíno que colocamos em cada gesto cotidiano. E aquele Ferrari vermelho reluzente, que durante mais de um ano inteiro tinha permanecido completamente mudo e silencioso, agora cantava mais forte e potente que nunca antes. Como tributo perfeito a dois homens que já não caminhavam mais neste mundo, mas cujo amor profundo continuava completamente vivo e pulsante através daqueles que tinham deixado para trás quando partiram.